Bom dia, sexto ano. Então, nós estamos estudando sobre o povo de Deus, o povo da Bíblia, né? Os hebreus. Se você já aprendeu alguma coisa sobre os hebreus na aula passada. Nessa semana de aulas, a gente vai falar mais um pouco da história do povo hebreu. Então, tem história de novo. Lembra, a gente falou que José foi governador do Egito e os seus irmãos e o seu pai foram morar no Egito. E eles moravam muito bem lá, viviam muito bem, até que o tempo foi passando, passando, e então mudou o faraó, mudaram as pessoas, aquela geração mudou toda, e entrou um faraó que nunca tinha conhecido José e começou a escravizar o povo, fazer o povo trabalhar para os egípcios. E isso foi bastante complicado. Então, agora eles já eram muitas pessoas e eles começaram a ter que fazer todo o trabalho pesado, ajudar na construção das pirâmides, fazer os tijolos de argila. Eles faziam tijolos com argila da beira do Nilo misturado com palha para ficar mais forte. Então, eles vão ficar trabalhando, 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 e o faraó vai ficando cada vez mais exigente e o faraó vai ficando cada vez mais preocupado, porque mesmo escravizando o povo crescia, 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 cada vez eram mais pessoas. Era uma promessa de Deus, lembra? Deus falou para Abraão que os seus descendentes seriam como as estrelas do céu e como as areia do mar. Então eles iam crescendo e o faraó do Egito ia ficando bravo. E o faraó pensou: vai que um dia eles resolvem fazer uma guerra contra nós. Não vou mais deixar que meninos cresçam. Olha que coisa horrível. O faraó resolveu mandar matar todos os bebês meninos, porque quando esses meninos crescessem, eles podiam ficar fortes e fazer um exército contra os egípcios. Que coisa mais triste que foi isso. E bem nessa época, uma mamãe e um papai vão ter um filhinho e vai ser menino. É o Moisés. O povo já estava clamando a Deus: Deus, nos ajuda, Senhor, nós não estamos mais aguentando, ajuda, salva a gente. E Deus respondeu a oração, porque Deus fez nascer um bebê, menino. E o Moisés, então, ele foi escondido, eu já contei para vocês um devocional de Páscoa, né? E ele foi escondido por um tempo e depois a mamãe dele fez aquele cestinho, colocou ele no rio e então ele foi encontrado pela filha do faraó e foi cuidado pela sua própria mamãe e quando ele ficou maior, ele foi levado ao palácio. Ele estudou a língua egípcia, ele estudou a ciência egípcia, ele aprendeu todas as coisas que os egípcios tinham e eles eram muito estudados na época, uma civilização muito poderosa, a civilização egípcia. E Moisés aprendeu tudo isso porque ele era um príncipe egípcio. Apesar de ter nascido hebreu, ele foi adotado pela filha do faraó, que o faraó era o rei egípcio. Então ele vai crescendo e quando ele tem 40 anos, ele resolve passear no meio do povo hebreu e ver o que está acontecendo. Ele viu os dois homens brigando e ele foi lá e era um egípcio batendo num hebreu. E ele vai lá e fica bravo e bate no egípcio e acabou matando o egípcio. Escondeu tudo, saiu. No outro dia, quando ele estava de novo andando no meio do povo hebreu, como um príncipe egípcio que ele era, ele vê dois hebreus brigando e ele diz: vocês são irmãos, vocês não podem ficar brigando. Ah, você quer me matar que nem matou o egípcio ontem? Aí ele viu que essa notícia já tinha se espalhado e o faraó ia matá-lo. E ele fugiu em direção ao deserto e correu, andou até chegar num deserto longe do Egito. Era um lugar chamado Midian. E lá em Midian, ele encontrou um poço de água, ele ajudou umas moças que estavam cuidando dos rebanhos a tirar a tampa do poço de água, dar água para as ovelhas. E depois ele foi convidado por essa família para jantar com eles e acabou conhecendo e acabou que ele se casou com uma dessas moças, a Zípora. E teve 2 filhos. E ficou morando lá. Só que ele pensou, bem,
Egito nunca mais, né? No coração dele, ele deve ter percebido que Deus tinha um propósito na vida dele. Porque imagina, era um hebreu que quando nasceu ia ser morto e não foi. Pelo contrário, se tornou um príncipe egípcio. E agora, como um príncipe egípcio, ele imaginou: eu posso realmente ajudar o meu povo, libertar o meu povo. E deu tudo errado. E ele fugiu para o deserto. Agora ele pensou: agora não posso fazer mais nada. E ali no deserto ele ficou. Ele cuidava das ovelhas também, ficou trabalhando com as ovelhas do sogro dele, lá em Midian. E 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Gente, ele ficou 40 anos morando lá. Então ele estava com quantos anos? 80, porque ele fugiu do Egito com 40. Agora ele estava com 80 anos e ele com 80 anos está lá cuidando das ovelhas, está muito forte ainda, está super bem. E ele está cuidando das ovelhas e ele vê algo fenomenal. Ele vê uma árvore pegando fogo e ela não se consome. E ele chega perto, era uma sarça, o nome da árvore. Ele chega perto e Deus fala: Moisés, tira as sandálias que você está em terra santa. E era Deus falando com ele. E Deus falou: Moisés, você vai voltar para o Egito e vai tirar o meu povo de lá. Eu? Mas como? Eu não posso chegar lá no Egito. Já tentei, já deu tudo errado. Eu não posso. Com Deus, se Deus mandou, obedece. Próxima cena, Moisés foi para o Egito. E Deus ainda mandou o irmão dele, o Arão, para encontrar com ele. E os dois então foram e Deus mandou falar com o faraó para libertar o povo. Mas Deus já disse, o faraó não vai libertar, tá? Ele não vai, só depois de várias pragas. E assim foi. Então, eles falaram com o faraó não deixou, Deus mandou a primeira praga. Toda a água do Egito se transformou em sangue, mas a água dos filhos de Israel estavam ótimas. Segunda praga, Deus mandou as rãs por toda parte, até dentro do palácio, em cima da cama do rei, dentro da panela de comida, tinha rã por toda parte. No meio do povo de Israel estava tudo tranquilo. E assim foram indo as pragas, até que na 10ª praga, antes da 10ª praga, Deus falou: vocês se preparem porque hoje vocês vão ser libertos. E essa é a história que aconteceu na Páscoa, porque a Páscoa justamente acontece por causa desse episódio. Então Deus mandou passar sangue do cordeiro nas portas e comer aquela Páscoa, porque seria a última noite no Egito e eles estariam livres. E assim foi. E eles foram livres, saíram do Egito. Deus ainda disse: pede para os egípcios darem coisas para vocês. Eles ainda pediram coisas, ganharam riquezas, ouro, prata, joias, roupas bonitas e saíram do Egito e foram em direção à terra prometida. Que terra? A terra onde o Abraão tinha ido quando Deus mostrou para ele, a terra de Canaã. Eles estariam voltando agora para Canaã, certo? Agora, eles não eram mais só uma família pequena. Quando eles foram para o Egito, o pai de José, que era o Jacó, os irmãos, as esposas e os filhos, eles eram 70 pessoas. Agora, eles são milhares. Só homens adultos são 600 mil homens adultos. Cada homem adulto provavelmente tinha uma esposa, então já dá 1.200.000. Uau! Joinville tem perto de 600 mil habitantes, Joinville inteirinha, que é a maior cidade de Santa Catarina. Agora imagina, só de homens era a população de Joinville. Aí, cada um imagina que tinha uns 2 filhos, pelo menos, eles tinham mais. Imagina só. 1.200.000, 2.400.000, mais os idosos. Gente, era muita gente. Pelo menos uns 2 milhões de pessoas estão viajando a pé em direção à Terra Prometida. E eles encontram, Deus mostra o caminho para eles irem com uma nuvem no céu que faz sombra para eles. E essa nuvem mostra o caminho em direção ao Mar Vermelho. E eles chegam diante do mar. E aí os egípcios resolvem atacá-los.
e vem aqueles carros egípcios com cavalos fortes e vem, vem, e vem. Quando eles olham para trás, e agora o que vai ser de nós? Oh, Moisés ora a Deus, o que nós vamos fazer? E Deus fala: o que vocês estão clamando? Diz para o povo marchar. Marchar? Para onde? Marchar para frente. Marchar para frente. E Moisés então fez o que Deus mandou, mandou o povo marchar, estendeu seu cajado e o mar abriu. O mar abriu. E o povo de Israel passou a pé no seco. Atravessaram aqueles milhões de pessoas, todas atravessaram. E os egípcios começaram a vir atrás. E Deus colocou entre o povo de Israel e os egípcios a nuvem que de noite se transformava numa coluna de fogo. E aquela coluna de fogo fazia luz para o povo de Israel, porque ficou de noite, e fazia escuridão para os egípcios. Quando o povo de Israel terminou de passar, Deus fechou o mar. E os egípcios morreram afogados. Agora Israel era um povo livre, caminhando, 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 caminhando em direção à terra prometida. E a nuvem ia mostrando o caminho, a nuvem da presença de Deus mostrava o caminho e eles iam andando. Quando faltou água, ai Moisés, nós não temos água para tomar, estamos com sede, aqui é deserto, socorro. Moisés orou a Deus e Deus fez com que tivesse água. Então, gente, Deus foi cuidando desse povo. Aí acabou o pão que eles tinham, acabou a comida, Moisés. Calma, Deus vai cuidar de tudo. E Deus avisou: olha, vai cair comida do céu. Você já pensou? Cair comida do céu. Eles foram dormir de noite, aquela primeira noite, antes de cair a comida do céu. E de manhã, quando eles acordaram, eles abriram a porta da tenda, estavam lá se esticando. O que tem lá fora? Parece neve, caído tudo. No deserto não tem neve? O que é isso? Man-ah! O que é isso em hebraico? E o Moisés falou: isso é a comida do céu que Deus mandou para vocês. É pão direto do céu. Podem recolhe só o que vocês vão comer de dia, porque amanhã tem mais. Olha que coisa linda. E aí o nome ficou maná, que é man-ah, o que é isso? E maná, recolheram, cada um recolheu a quantidade para comer no dia. Teve uns que quiseram dar uma despertinho e recolheram mais. Vou guardar para amanhã, vai que amanhã não tem. No outro dia de manhã, aquele maná que eles guardaram estava podre, com cheiro ruim, com bicho. Deus tinha avisado. E no outro dia de manhã tinha maná fresquinho de novo para recolher lá fora. Eles comiam, faziam bolos, faziam pães, tudo com o próprio maná. E o sabor era maravilhoso. Parecia bolos de mel. Ai, que delícia. Já pensou comer maná? Lá em Apocalipse diz que o Senhor dá uma promessa de que as pessoas que amam o Senhor vão comer do maná escondido. Olha que lindo. Então, gente, eles foram viajando pelo deserto. Foram viajando, viajando, viajando. E Deus foi mostrando por onde eles deviam ir. A viagem do Egito até Canaã não era uma viagem tão longa. Você pode ver no mapa. Eles chegariam, se fossem bem devagarinho, em uns 6 meses eles chegavam, mas um pouco mais rápido eles chegavam bem antes. Acontece quando eles estão chegando bem pertinho de Canaã, eles mandam espias para ver como é que é a terra de Canaã. 12 espias. São homens que vão olhar a terra, procurar conhecer e ver como é que era. E esses homens foram lá, conheceram a terra e depois a tarefa deles era voltar e contar sobre a terra. Por quê? Porque eles iam entrar na terra que Deus prometeu para eles. Esses homens foram. Só que acontece que quando eles voltaram, 10 deles falaram assim: a terra é muito boa mesmo. Olha só o cacho de uva que a gente trouxe. Um cacho de uva que precisava 2 homens fortes para carregar. Colocaram num cabo assim, tipo cabo de vassoura. 2 homens fortes para carregar o cacho de uva.
ela tem frutas grandes, maravilhosas, ela tem rios ótimos, ela é maravilhosa. Só que os homens são gigantes, gigantes. Nós parecemos gafanhotozinho lá diante daqueles homens. Nós vamos morrer. Se a gente entrar nessa terra, nós vamos morrer. Aí o povo começou a se apavorar, chorar, gritar: Moisés, você tirou a gente do Egito, para quê? Só para a gente morrer agora aqui, diante desses homens da terra de Canaã. E Moisés disse: o que é isso? 2 daqueles espias, que eram 12, 2 disseram: não, gente, a terra é boa, tem realmente um povo forte lá, mas o nosso Deus é maior. E não foi Deus que tirou a gente do Egito para levar para a terra prometida? É claro que nós vamos conseguir entrar. Sabe o nome desses 2 homens? Josué e Calebe. Josué e Calebe creram em Deus e disseram: nós temos que entrar porque vai dar certo. Deus está conosco, Deus nos prometeu. Deus prometeu desde Abraão. É claro que nós podemos entrar. Mas nessas alturas o povo já estava chorando, gritando, reclamando. Deus disse: tá, não querem entrar? Não vão entrar. Voltem. Meia volta vou ver. Volta para o deserto. Essa geração toda que ficou choramingando e reclamando não vai entrar. Quem vai entrar vai ser os filhos de vocês, que agora são crianças, eles quando crescerem que vão entrar. Agora, Josué e Calebe, esses vão entrar. Olha só, fizeram meia volta para o deserto e os espias tinham ficado 40 dias espiando a terra lá. Deus disse: para cada dia que eles ficaram vai ser 1 ano no deserto. Então eles teriam que ficar 40 anos perambulando pelo deserto. E assim aconteceu. Pena, né? Semeadura e colheita. Mas como Deus é justo, assim ele age. E o que acontece? Deus deixou eles com fome, com sede? Não. Deus continuou dando maná, Deus continuou suprindo água e cuidando deles durante essa caminhada no deserto. Durante essa caminhada no deserto, eles construíram o que Deus mandou construir, um lindo templo que era desmontável em forma de tenda. Então, tudo isso aconteceu ali. Mas uma coisa muito importante que eu tenho que falar, que aconteceu, é que quando eles tinham saído do Egito na direção da Terra Prometida, quando deu 50 dias, aconteceu algo muito, 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 muito especial. Algo que marcou a história do povo de Deus e até nós somos marcados por isso. Quer saber o que é? É algo bem importante. No Monte Sinai, Deus falou os 10 mandamentos. Isso aconteceu 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da saída do Egito, Deus falou. Deus mandou o povo se preparar, lavar suas roupas, estarem bem próximos do Senhor, ficar ao redor do monte que Deus ia falar. De repente, as pessoas estavam lá bem cedo olhando para o monte começou a fumegar, sair fogo de cima, e o monte começou a tremer, e eles ouviam um som muito forte de chofar. Chofar é aquele chifre de carneiro ou de antílope que eles assopravam, como uma corneta, e eles ouviam, mas não viam quem estava tocando, e aquele som forte de repente... Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim, Deus falou. E assim Deus foi falando todos os mandamentos com voz fortíssima. E as pessoas ficaram até com medo. E depois que Deus falou os 10 mandamentos, Deus falou para Moisés: sobe. Já pensou? E Moisés subiu. E Moisés foi subindo o monte, as pessoas vendo, até que ele chegou lá em cima, no meio daquela fumaça preta, e ele entrou lá. E lá ele ficou, sabe quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Deus ficou falando com ele e Deus escreveu aquilo que ele tinha falado. Os 10 mandamentos Deus escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra e deu para Moisés levar para o povo nunca esquecer
Aquelas palavras escritas ali é a vontade de Deus para o seu povo. É uma aliança, é união com o povo. O povo de Deus, as pessoas que amam a Deus, devem obedecer essas palavras, que são as coisas que o próprio Deus falou e o próprio Deus escreveu com o seu dedo. E você sabe onde está isso na Bíblia? Essa história está lá em Êxodo 19 e Êxodo 20. É maravilhosa essa história. E tem até uma festa em que se comemora o recebimento das palavras de Deus, dos mandamentos. É a festa de Pentecostes, que é nessa época agora. É a festa de Pentecostes, que todo ano Deus mandou celebrar, que é o dia em que Deus entregou os 10 mandamentos para o seu povo. Olha que coisa mais linda. Então, nós estamos aqui falando desse povo hebreu, que é o povo da Bíblia, e é o povo do Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Isso é lindo. Então, a viagem deles durou esse tempo, bem mais longo, 40 anos, mas quando venceu os 40 anos, eles chegaram de novo pertinho da terra prometida, e dessa vez foram 2 homens dar uma olhada lá, como é que estava a terra, mas não para pôr medo no povo, tá? E eles ficaram lá, olharam, voltaram e Deus disse: agora, para entrar na terra, já tinha passado 40 anos, agora eu vou mudar o líder, agora vai ser Josué o líder. Então Moisés terminou de cumprir o seu propósito, a sua missão. Moisés morreu com 120 anos e Josué, com 80 anos, ele vai liderar o povo na entrada da terra prometida. Olha só, que história linda, né? Eu vou passar uma tarefa bem legal para vocês e desejo a todos uma ótima semana. Deus abençoe.